Cavalheiros, hora de vídeo rápido, vídeo para registrar a passagem de de uma belíssima italiana que passa aqui pela Vanguard, uma Alfa Romeo vermelha sangue, né? E eu vou falar basicamente num trabalho de investigação que a gente fez aqui nesse motor V6, estou falando de uma quadrifólio aqui, né? Não é qualquer, não, eu estou falando de uma Alfa Romeo Giulia, tem nome de ex-namorada. E eu vou falar para vocês sobre um trabalho investigativo que eu fiz aqui nesse motor que a Alfa Romeo diz que é a Alfa Romeo, mas na verdade é herdado da Ferrari, né? Já falamos muito, inclusive, dessa família aqui no canal e vai ser um vídeo rápido. Eu não vou apresentar o carro para vocês, apesar que esse carro merecia um vídeo só daquelas premieres que a gente mostra os detalhes. Não vai ser esse. Esse aqui vai ser um vídeo mais de mecânica, rapidamente. E também vou abordar um negócio do combustível. Combustível brasileiro é uma bosta. Vocês já viram isso aí alguma vez? Rapidamente, vai. Mas antes de começar o vídeo, considere se inscrever no canal, ativa as notificações, já deixa a curtida, porque ela merece, senhores. Os carros que ficam aqui, às vezes, em serviço, né? Tem alguns que chamam muita atenção. Fusca chama muita atenção, o Altozan chama muita atenção e a Alfa Romeo Giulia também, que chama a mesma atenção. É impressionante a aura desse carro. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. E já tá tudo borrado. E é isso. Então vamos lá. Recebemos a nossa Giulia aqui para fazer um processo de investigação de um comportamento muito específico e intermitente. O carro em altas velocidades, certo? De marchas mais altas, quarta e quinta marcha, em plena carga, dava umas cabeçadas, umas falhadas intermitentes, né? Principalmente em rodovia. E às vezes nem a luz de injeção acendia. Vai vendo. Quando a gente recebe um Alfa Romeo aqui, mais moderno, a oficina ela tem que estar equipada com equipamentos para a gente fazer desde serviços mais simples, como uma substituição de injetor, até para serviços mais complexos, como uma substituição de cabeçote. Para isso, a gente precisa aqui ter equipamentos que conversam com as centrais que monitoram esse carro, para a gente ler as avarias, fazer alguns testes guiados, etc. Precisamos também de equipamentos que contornam o sistema de gateway desses carros. Esse aqui é um carro já, assim como diversos do grupo Stellantis, que tem um sistema de proteção, ou seja, eu preciso habilitar o carro através de uma conexão com a fábrica para eu conseguir executar algumas funções via CAN aqui, por exemplo, né? Em outras palavras, eu não consigo resetar o óleo do carro se a fábrica lá na Itália não me liberar. Vai vendo? E também a gente lidando aqui com o fornecimento de peças, né? Onde você vai achar essa tubulação aqui, que é só desse motor 690T da Alfa? Só na Alfa Romeo. Aí você vai ali na esquina e você vai no balcão da Alfa Romeo. Vai vendo? Junto disso, se eu tiver alguma avaria elétrica aqui ou alguma avaria de uma função de sistema complementar que tem algum tipo de mecatrônica envolvida, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de informações técnicas, diagramas, sejam técnicos, sejam diagramas elétricos, informação técnica. E tudo isso você precisa para fazer um serviço de mecânica no carro, que é diferente de mexer no carro, né? Serviço de mecânica, você tem que estar bem calçado em diversas áreas aqui, certo? Mas a princípio tratava-se, apesar de ser de um sintoma intermitente, tratava-se de uma falha de cilindro. Eu estou falando aqui de motor a combustão, seja ele esse V6 a 90 graus aqui do Pivete, ou seja ele o mesmo irmão mais velho dele da 488 aqui que nós programamos, resolvemos vazamento de turbina, abrimos o motor, etc. Vocês já viram isso aqui no canal. Seja ele de um Fusca. Motores a combustão falham cilindros. E geralmente a falha de cilindro está sempre relacionada a 5 fatores aí, universais. Algo relacionado à entrega de combustível do carro, algo relacionado à entrega de faísca do carro, ou seja, sistema de injeção, sistema de ignição, algo relacionado na entrega de ar ao carro, ou seja, sistema de carga, seja ele aspirado, turbo ou supercharger, algo relacionado à compressão do cilindro e algo relacionado à formação de mistura. Esses 5
reúnem aí 95% dos sintomas de falha de cilindro. O motor está andando, carrega. Entendeu? Minha onomatopeia aqui. Com todas essas dificuldades contornadas, e eu confesso aqui que pelo fato de a gente estar trabalhando já anteriormente com o Maserati, alguns dos caminhos aqui são os mesmos. Do que eu falei, fornecimento de peças e diagramas elétricos, informação técnica, scanners que comunicam com esse carro e contornar o gateway, né? Ter a liberação da fábrica para a gente trabalhar aqui. A gente estava pronto para trabalhar aqui no carro, certo? Investigar a falha aqui nesse motor. Isso dito, vamos parar de perder tempo e já mergulhar no motor aqui. Bora! Então aqui a gente tem aquele V6, são 60 Nm de torque, com 510 cavalos mais ou menos, dependendo da unidade de medida que você mexer, chamado 690T, V6 a 90 graus de 2,9 litros. Bom, extraindo 500 cavalos de 2,9 litros, significa que esse carro vai trabalhar com uma pressão razoável, né? Aqui a fábrica declara por volta de 1,4 e aqui a nível de São Paulo a gente mede por volta de 1,3, certo? E condiz com o torque declarado também ali da fábrica, ok? O carro tem esta capa com o quadrifólio aqui no meio. Eu não vou explicar nesse vídeo a origem do trevo de 4 folhas, mas diga-se de passagem que Alfas Romeos, aquele V6 Busso, foi substituído aqui pelo V6 do Pivete, né? Esse é o sobrenome aqui do criador, com 2 T's e I no final. E tirando a capa, a gente revela, na verdade, a conduta aqui do filtro de ar. E eu preciso acessar aqui a parte de baixo para explicar o que a gente fez aqui nesse carro, né? E é lógico que já está tudo desmontado aqui, para o vídeo ser muito mais rápido e parecer que sou eu que desmontou. Mas é lógico que não fui eu que desmontei. Então, coisas que chamam a atenção aqui. Primeiro, nós temos o módulo do motor aqui atrás. É aqui que eu faria algum tipo de programação para extrair um pouco mais de potência desse powertrain. E existe aqui por volta de ser explorados ali por volta de 0,3 de pressão mais ou menos, e alguns ajustes de combustível e ponto, dependendo do que a gente for usar aqui, né, para ainda extrair aí mais uns 10 kgfm ainda dos 3 litros aqui. A gente está falando de 70 em cima de 3 litros, algo razoável, nada de demais ainda, certo? O restante a gente vai estar limitado aqui pelo próprio dimensionamento, principalmente das turbinas, que já vão estar trabalhando aí com a sua eficiência máxima. Outras coisas que chamam a atenção, você vai fazer serviço de troca de óleo aqui desse carro, ó, o filtro de óleo está aqui enterrado no meio, assim como o irmão mais velho dele, né? A gente encontra alguns componentes aqui de serviço enterrados aqui no meio, veja aqui o coletor também, ele tem esse formato de trapézio aqui, muito parecido com o irmão V8 lá deles da Ferrari. E esse motor, originalmente, ali saiu de fábrica com o sistema Bosch de injeção direta. Olha aqui a bomba, muito parecida com a bomba do BMW N20, com exceção dessa linha aqui superior. A central é uma Bosch MED 17, então uma Bosch antiga, a mesma Bosch do Jetta. Então quem sabe fazer remap de Jetta também consegue fazer remap no Giulia. Sem novidades aqui. Aí eu caio para um sistema de injeção direta e depois de 2020 esse carro também ganhou um sistema de injeção indireta, que está aqui. A gente tem aqui a flauta dos bicos de injeção de porta ou injeção indireta, isso por causa de leis de emissões e também pela questão de carbonização das válvulas. Algumas fábricas, a Volkswagen foi uma das primeiras a trabalhar com um sistema misto e também depois aqui outras acompanharam. A Ferrari ainda eu não vi o sistema de injeção direta, mas a Alfa já implementou nesses casos desde 2018 na Europa e 2020 nos Estados Unidos. Certo? Certo. Bom, estamos aqui com o motor a combustão. Olha lá, eu tenho uma bobina aqui, são 3. Eu tenho aqui embaixo um sistema de injeção direta, né, dá para ver a flauta lá. Aqui em cima eu tenho um sistema de injeção indireta. Eu tenho um sistema de depressão aqui com coletor, borboleta. Eu tenho um sistema de pressurização com water coolers, uma válvula de recirculação. É um carro com motor a combustão moderno, certo? Nenhuma novidade até então. Mas aí a gente cai para o caso específico do comportamento desse carro. E aí eu preciso ver como é que eu explico melhor isso. Então vocês lembram daquele seriado do Dr. House? Como é que era? O mote dele é People Lie.
que ele atendia os pacientes lá no pronto-socorro, ele era um médico de diagnóstico ultra avançado, mas na série ele tinha que atender o pessoal lá no pronto-socorro, aí o cara falava de dor de barriga, tal, o cara sabia sobre, sei lá, virologia e doenças autoimunes e tal, e tinha que ficar cuidando lá de casos mais mundanos, né? E muita gente entrava no pronto-socorro com outros problemas, né? Que não tinham nada a ver com a medicina, né? Com problemas na casa, com os familiares, com problema que não queria trabalhar porque era preguiçoso, né? Entre outros problemas, e aí o House ia lá, dava no meio, né? Essa aqui também, às vezes eu me sinto um Dr. House, às vezes aqui, porque chega o carro, tá tudo certo, o cara tá puto, o serviço tá pronto, tá tudo certo, e aí você tem que lidar com coisas que não tem nada a ver com a matéria carro, né? Mas tudo bem. Lá ele fazia um trabalho de investigação, e eu lembro de alguns episódios de que o cara entrava com uma doença rara, né? E tava lá na cama, tal, não sei o quê, e aí no final sempre saía, muitas vezes, muitos episódios, uns diagnósticos bobos, assim. Ah, o cara tem essa bactéria ou esse vírus que veio lá da Madagascar, sei lá. Era muito louco que no final a explicação era simples. E aqui, e muitas vezes eles faziam todo um trabalho de investigação aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui foi o que aconteceu nesse carro. A gente entra aqui com o cilindro falhando, com o paciente muitas vezes não demonstrando a dor no momento que a gente faz os exames, e o exame de sangue aqui foi um dos exames que a gente fez. E vocês me perdoem eu estar falando alto, é porque tem ruído mesmo. A gente está fazendo ali uma descarbonização de diesel, né, de motor a diesel, carbonização da parte do coletor. E a mesma coisa acontece parecida aqui no motor de cicloto, e por isso que esses bicos estão aqui. E aí o aspirador está cantando lá, e aí eu começo a falar alto, e aí eu perco o raciocínio. Por que eu estava falando mesmo? Dr. House. E aí o paciente entra, às vezes ele não demonstra o problema, você faz diversos testes, você faz testes com osciloscópio, vendo a parte de ignição, potência de bobina, residual, tempo de queima, né? E lembrando, a falha só aparece com o carro em plena carga, né? E aí a gente faz diversos testes desses 5 pontos que eu falei aí no início do vídeo, e um desses testes envolveu a rápida, e aí talvez aqui o erro do diagnóstico, certo? A rápida inversão dos injetores, porque as falhas aconteciam só de um dos lados do motor. Se eu tenho a suspeita do número 1, da parte de entrega de combustível, se eu tenho a suspeita que eu possa ter alguma falha ali nesses componentes, seja ele bomba, seja a leitura de pressão, seja ele os injetores, um jeito rápido de a gente fazer o diagnóstico é trabalhar por inversão. Os bicos de injeção direta são muito fáceis de trocar, certo? Eu tenho basicamente aqui 2 conexões de mangueira e 2 parafusos. Então, se eu estou com uma falha concentrada numa bancada, é inteligente você chegar, a falha só aparece, só é registrada como falha quando ela registra numa das bancadas só, ok? Então, quando eu faço isso, é inteligente para você ter aproveitamento de tempo, etc. Você pegar, desconectar essas 2 mangueiras, tirar esses 2 parafusos, trocar os bicos com esses 2. Aqui eu tenho mais 2 parafusos e 2 conexões, certo? É rápido, você vai lá, acelera o carro, falhou. Qual cilindro falhou? O 6º. Beleza. Ah, pode ser bico. Bom, o de injeção direta já não dá. Mas o de injeção indireta, aqui ó, puf, puf, trocou, acelera de novo, puxa. Isso a gente faz no dinamômetro, certo? Solta o vídeo do dinamômetro, porque esse carro tá com escape, caralho. Ronque, Júlia. Detalhe de teste de dinamômetro. O pneu estava com prego, murchou no meio do teste. Fez pum, já está com o pneu novo. Outro detalhe de dinamômetro. A falha que acontecia na rodovia de 4ª marcha, no dinamômetro ia acontecer de 6ª, porque a carga é diferente. Aí quando eu falo que dinamômetro é sinal de simulação, é nesses casos, certo? A falha nesse caso no dinamômetro só ia acontecer
em marchas muito mais altas, quando o pneu já estava lá 280, principalmente, né? Mas tudo bem, conseguimos repetir. Fizemos a inversão, puxamos, falhou de novo. Lê a leitura de avarias, continua no sexto cilindro. Bom, se eu invertir o bico injetor dessa bancada com aquela e a falha continua nesse cilindro, eu tomo a conclusão de que o bico do sexto cilindro não é o causador da falha. Eu tenho aquelas outros quatro, fora o sistema de injeção direta, ainda falando de combustível, mas eu tenho ainda aqueles outros casos para investigar. Isso feito, que é o teste mais rápido que eu tenho aqui, eu eliminei o bico de injeção indireta do cálculo, certo? E continuei trabalhando, e a gente fez serviços aqui profundos. Eu tirei os bicos de injeção direta para testar, direta, embaixo do coletor. Eu fiz teste de fumaça para ver se eu tinha alguma fuga aqui desse lado. Eu medi compressão dos cilindros, as compressões estavam certas. Eu medi vazão percentual dos cilindros, né? Mesmo com as compressões certas. Vazão percentual para ver se tinha alguma fuguinha. Tudo lá acima do carro original, basicamente, né? Nenhum problema ali. E eu medi, que mais? As bobinas também foram dos primeiros testes que a gente fez. As falhas, quando registravam pelo scanner, sempre no sexto cilindro. Beleza, cadê o problema? Porque tudo deu certo. Não era injeção a partir do teste. Não era injeção direta, indireta ou direta. Não era ignição. Não era fuga de ar, não era pressurização. Não era compressão dentro dos testes que eu fiz aqui, de compressão e vazão percentual. Não era formação de mistura. O que falta? Bom, nessa quarta aqui, uma das coisas que acontece com carros turbinados de alto giro com uma carga relativa, um bar para cima, alguns casos a gente enfrenta algum problema de flutuação de válvulas. Esse é um problema que, se você fizer um teste de compressão, eu estou falando aqui de compressão de motor, se eu fizer um teste com relógio de compressão, que eu utilizo o motor parado, desligado, eu tiro uma vela e uso o motor de partida para girar, eu vou testar lá se o pistão está subindo, se o anel está vedando, se as válvulas estão vedando. E é isso que eu testo. Eu não testo se a válvula flutua a 6.000 RPM com plena carga nesse teste, certo? E essa foi uma hipótese que a gente levantou. Fala, olha, não é possível, tá com cara de flutuação de válvula, isso é intermitente, às vezes não dá, só em plena carga, no talo, se lia as misturas de combustível das duas bancadas estavam boas, né? Falando de formação de mistura aqui, inclusive. Então, não é possível. E às vezes dava no quarto e às vezes sempre dava no sexto quando registrava e às vezes dava no quarto também. E aí você ficava, não é possível, não é possível. Aí fizemos o trabalho investigativo de cotação, de ver como é que é, se só troca a válvula. Depois a gente descobriu que a Alfa Romeo não fornece mais só a válvula, é o cabeçote completo. Cotamos o cabeçote caro, né? E o cliente acompanhando toda a linha de raciocínio. E aí, beleza, a gente já tinha, por eliminação, chegamos nesse caso aqui. Pode ser isso, mas veja, nós chegamos não concluindo com um teste específico de que isso era uma hipótese, porque as outras já tinham sido verificadas. Erroneamente uma delas, né? Já vou chegar nela. E é isso. E aí, assim, a gente estava na fase de falar, bom, beleza, vamos partir para o cabeçote, mas aí eu falei, olha, deixa eu fazer o seguinte, eu vou refazer todos os testes que a gente fez, inclusive o primeiro, que foi aonde a gente deveria ter visto a falha, mas esse teste de inversão ele tem um problema, né? E foi o que aconteceu aqui. E olha, esquece, não vamos encomendar nada ainda, eu vou refazer tudo, vamos ir de trás para frente, vamos fazer um Michael Jackson, um moonwalk, vamos... Eu já fiz Michael Jackson antes aqui nesse canal. Vamos fazer o Michael Jackson, vamos testar tudo de novo, não é possível, não é possível. E aí eu volto pro Dr. House, exame de sangue de entrada. Tudo certo. Não, peraí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro tipo de exame de sangue. E aí, fizemos. Vamos lá, vamos para a bancada. Para eu liberar os caras aqui, porque o carro tem que sair daqui também. Bom, aí, vamos voltar para os bicos de injeção direta. Dá uma olhada aqui, ó. É um bico comum, desses que você vê aí desde do primeiro Astra. Não, Astra, o que já tinha? Cadete já era MPFI. É um bico injetor, né? Esse aqui já é corpo de plástico, mas uma solenoide, passa aqui a vazão. Nada de demais aqui, certo? E aí, trabalhando com inversão, a gente... Olha como a eletrônica ela pode te enganar. De novo, 3 bicos. Esses aqui são os bicos da Alfa. Eu guardei isso aqui, eu vou deixar de troféu, na verdade. E até para depois a gente
abordar o assunto de novo, que eu vou levantar uma polêmica aqui, né? Que já é antiga aí na internet. E eu tenho muita coisa para falar esse ano para vocês sobre injeção de combustível, tá? Muita coisa. A gente só tá começando o assunto aí. Sexto cilindro e quarto cilindro falham. Lá naquela bancada. O que você faz? Bom, se for um injetor, se eu fizer assim, rapidamente, a falha vai cair do quarto e do sexto e vai para outra bancada lá, certo? Aí você pisa o carro de novo. O que a eletrônica te informa? Falha no sexto cilindro de novo. O que você fala? Bom, não vai ser esse injetor, que a falha continua aqui, não vai ser essa. Ok, não chega em diagnóstico conclusivo em nenhuma das fases. Vamos refazer tudo de novo. Tira esses bicos, põe na bancada. Aí a gente põe os bicos na bancada. Do jeito que os bicos saíram no carro, ok? E aqui eu vou falar uma coisa. Todo mundo deve ter aí uma mecânica que tem uma bancadinha de limpeza de bico, um ultrassom, umas buretas para fazer o teste, faz os ciclos de RPM, regula lá a pressão, 5 bar, 6 bar e acelera. Geralmente, aqui por que o processo também é importante, né? Porque a gente tem que tirar o bico do carro e fazer o teste do jeito que ele saiu do carro, para a gente ter algum tipo de conclusão. Porque às vezes a máquina de ultrassom acaba tirando a sujeira que está aqui no bico e às vezes revelando um outro problema. E aí isso atrapalha no diagnóstico, porque depois que você põe a máquina, você limpa o bico, põe na máquina e põe de volta do carro, o problema muda. E isso pode atrapalhar. Então, do jeito que a gente tirou os bicos do carro, os injetores, a gente botou lá na máquina de teste. Aí você testa vazão, você vai testar a vazão ali dos bicos. Do jeito que eles saíram do carro, um desequilíbrio de 2, 3 mililitros, assim. Muito pouco, assim. Não o suficiente para falar, tem um problema no bico. Aí você vai, faz um outro teste de estanqueidade, joga 6 bar ali atrás do bico, vê se ele fica fechado, se não pinga, se a torneira não pinga. E aí uma torneira, assim, começa a fazer uma bolinha. Acho que vai ter imagem de apoio aí, né? É que não, então, o problema é o seguinte, eu lavei os bicos e agora... E aí, a gente, pô, beleza, tem um bico que não tá muito estanque. Põe no ultrassom e deixa. O ultrassom é uma máquina que você mergulha o injetor. O normal é você aqui ter na cabeça de injeção, na placa de injeção, aqui na ponta do bico. São alguns furinhos, a gente já vai ver eles de microscópico aqui, tá? Você tem algum depósito de carbono incrustado. Isso aí geralmente vem dos vapores da PCV, das condições ali do duto de admissão, que acabam condensando ali no bico, tal, vai formando um carvão, e isso vai acumulando lá, e isso muda o padrão de injeção, isso muda, eles entopem os furinhos, muda o jato, e aí muda a atomização, que era aquela quinta coisa que eu falei para vocês. Tal, vários problemas podem nascer aqui de um simples carvãozinho na ponta do bico. E aí a gente utiliza uma máquina de ultrassom, que através de uma baixíssima frequência ela fica vibrando o líquido para onde esse bico está mergulhado, né? Esse líquido ele fica vibrando numa frequência super rápida e essa vibração ela causa algumas microcavitações aqui na ponta do bico, que são microexplosões, né? E aí, mergulhado numa espécie de descarbonizante detergente, a gente vai tirando e revelando o material mais duro, vai ficar presente, e o material mais mole ou quimicamente removido por causa do descarbonizante vai sair, certo? E aí, para nossa surpresa, quando a gente tira a máquina e testa o bico injetor de novo, principalmente aquele que não estava pingando um pouquinho, a gente dá pressão, fecha os bicos, dá pressão, o bico automaticamente começa a mijar combustível, né? Um jato desgraçado ali, e ele não estava mais estanque. Por isso que eu digo que a gente, quando você tira os bicos do carro, do jeito, se você está fazendo diagnóstico, do jeito que ele saiu do carro, põe na máquina e vê. Porque depois que você limpa, às vezes o cenário muda completamente. E isso te ajuda para você traçar uma linha de raciocínio, para você acompanhar a evolução do projeto. Depois que eu limpo, eu posso ter tirado um dos fatores que causa a falha, mas não todas. Tá? Isso é comum em diagnóstico aí do Dr. House. Bom, beleza, aí a gente tirou esse bico, nunca mais ficou estanque. Quando eu mando a torneira fechar, ela é como se tivesse a torneira quebrada mesmo. E o combustível vaza ali pelo bico. Bom, eu tô aqui com um microscópio e a gente vai... Se você olhar aqui, ó, a olho nu, antes de eu utilizar o microscópio, a olho nu,
eu percebo, assim, uma placa com uns 8 furinhos, e olha que eu não uso óculos, eu tenho uma visão razoavelmente boa, tá? Eu não vejo nenhum problema, isso sem o carvão, tá? Porque o bico tá extremamente limpo aqui. Mas eu não consigo detectar nenhum problema nessa placa dessa injeção aqui, ó. Não tem nenhuma sujeira que eu consiga acessar. Eu agora não sei nem qual que é o bico que estava com problema. A gente vai descobrir juntos aqui, ó. Usando o microscópio. Será que é esse? Não dá para dizer. Os 8 furos estão bons aqui, ou pelo menos na resolução que o meu olho capta. Vamos ver numa resolução aumentada, né? Chega aí. Então vamos lá, senhores. Ó, eu tô aqui com o injetor, a câmera está apontada aqui para frente dele, né? A gente está olhando aqui e eu percebo ali, ó. Vamos ver qual dos bicos que eu peguei aqui, né? Deixa eu afastar um pouco mais. Achar o foco aqui. Olha lá que beleza! Nossa senhora. O mundo é muito mais interessante. Ah! Fala sério. Deixa eu pegar o USB lá. Então vamos lá, senhores. Eu tô aqui com o meu bico Bosch. Aí você vai falar, é o bico da Alfa Romeo. Não, o bico é da Bosch. É o mesmo que faz o bico de outros carros de outras marcas, tá bom? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra aqui nesse caso, tá? Então esse bico aqui, ó, eu tenho aqui esses buracos, tá? Se você for no dicionário hoje, você vai encontrar a definição de buraco, o significado furo, tá bom? Também serve quando eu falar buraco ou furo, é a mesma coisa para esse vídeo, tá bom? Aí nós temos lá o 8 furos ou buracos, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... Acho que eu tô sem o suporte do bico aqui. Eu noto aqui, ó, um cordão de solda, né? E um outro anel aqui, se a gente dá uma afastada maior, eu percebo mais ou menos, dá para entender mais ou menos como é que esse bico ele é construído. Deixa eu dar uma girada aqui, ó, para ficar mais claro. Olha lá. O padrão de injeção geralmente é ditado ou pela fabricante do equipamento de injeção, no caso a Bosch, ou a Alfa Romeo, né? De acordo com os formatos do duto e a aplicação do próprio projeto, né? Mas eu percebo aqui, ó, uma linha de solda aqui, né? Uma solda aparentemente elétrica, certo? E um outro anel, ó, que vai por cima, puff, e aí eles, na ponta do bico, eles, pum, prendem esse padrão aqui de injeção. E se a gente se aproximar aqui dos furos e dar uma olhada no material bem mais de perto, olha lá. Eu consigo ver o buraco por onde o combustível é injetado, né? E é onde que ele vai começar o seu trabalho de atomização. E a gente já consegue ver também a própria granulação dessa liga, desse metal que está aqui, depois de limpa, né? Olha lá, ainda está brilhante dentro do... Ainda eu tenho líquido lá dentro do injetor, dá para ver que está uma parte mais brilhante, né? E aí eu te falo, qual que é o problema que está nesse bico aqui? Tem algum problema? Visualmente falando, na placa injetora não, né? Vamos dar uma olhada nos outros agora. Olha lá esse aqui, ó. Então o combustível sai por esses buracos aqui, ó, certo? Aí aqui, ó, chama atenção essa perda de um pouquinho do próprio material aqui, é como se ele tivesse esfarelado, né? Olha lá. Isso aqui é uma espécie de erosão, certo? Que eu tenho aqui na placa do bico. Eu tenho uma erosão, esse daqui é mais superficial e essa aqui já começou a entrar um pouco mais. Lembrando que atrás dessa placa eu tenho combustível sob pressão. O combustível sai através de um jato aqui, ó. E ele sai nesse sentido, ele não sai nesse sentido. Esse bico aqui, ainda, com exceção daquela erosão naquele lado, ó. Você está vendo que esse lado aqui fica um pouco mais oval? Isso aqui vai mudar o formato do jato. Isso aqui ele é calculado para aumentar a atomização, para separar, fazer um spray de combustível mais fino possível, para você ajudar as moléculas de combustível a se misturarem com as moléculas de ar, para você ter uma combustão mais perfeita.
Esse é o ponto de formação de mistura que eu falei aqui do quinto ponto ali do início do vídeo. Até agora eu percebo uma erosão nesse bico, mas numa área que eu acho que o combustível nem tem contato, tá? Acho que o combustível ele fica mais concentrado. Acho, tá? Tô falando, não cortei esse bico no meio para ver. E nem ia conseguir mesmo. Se eu cortar aqui eu vou destruir esse bico, tá? Então acho que o bico ali, o combustível não tem nada a ver com aquilo ali. Vamos continuar. Olha lá. Agora, mais perto dos furos, eu tenho já uma erosão que pode ser que vaze um pouco mais de combustível por ali. Então, vamos se aproximar ali naquela área. Muito provavelmente, o lugar onde a gente teve essa erosão aqui, certo? Possa ter contato com a câmera por onde o combustível passa por dentro do bico. Calma. Isso aqui já é o suficiente para esse injetor injetar mais combustível que os outros que eu mostrei aqui no caso, no vídeo. Mas calma que não terminamos. Esse é só o terceiro bico. Vamos para os outros agora. Olha lá. Aqui eu tô vendo já algumas erosões por ali, certo? O formato dos furos aqui, eles estão um pouco mais ovais, né? Ah, e só para vocês entenderem a escala que eu tô aqui, ó. Vou puxar um fio do meu cabelo e vou botar ali, ó. Esse é o fio do meu cabelo, certo? Olha o nível que a gente tá enxergando aqui, ó. Só para vocês entenderem, certo? Esse é o meu cabelo, é um cabelo castanho. Olha só, marrom, que legal isso. Tá bom. Já que eu tô indo mesmo, cadê o bico? Será que ficou por último? Eu consegui fazer isso? Olha isso! Rapaz! Dá uma olhada nessa trinca, irmão. Ó! 1, 2, 3, 4. O negócio é louco, ó. Só pra título de comparação aí. Esse é o meu cabelo, ó. A trinca é mais fina que um cabelo, ó. Vamos aproximar ali. Primeiro desse aqui, ó. Então, ó, eu percebo aqui, ó, nessa área aqui, o material causou uma espécie de erosão aqui, né? Ó, eu consigo ver lá dentro do bico uma área mais brilhante, né? Se eu mexo a luz aqui, ela reflete, dependendo do ângulo, né? E lá dentro desse buraco também tem uma área brilhante, né? Então eu tomo a conclusão de que esse furo aqui vai entrar combustível por esse furo, a mais do que já estava previsto, né? E as trincas, ó, se eu mudar o foco eu perco a trinca. Ó, mas aqui dá pra ver bem, porque ela entra no furo lá. Ó, tá vendo? Ó, eu tenho uma trinca aqui e aqui eu consegui focar lá dentro do furo, ó. E dá pra ver a trinca caminhando lá pra dentro do furo. Aí a gente vai para essa daqui aqui em cima. Olha lá, consegui também, ó. Dá pra ver a trinca entrando pra dentro do furo. Hã? Muito louco isso. E cadê o outro? Tinha mais uma aqui, não tinha? Olha que interessante, uma outra trinca saindo do furo aqui. O furo é uma área mais fraca, né, dessa placa aqui, né? E aí alguma trinca que tá vindo aparentemente lá de dentro nasceu por aqui, caiu parte daqui do tijolo, do azulejo, né? E a gente vê a trinca ali, ó. A trinca ela tá aqui, ó. E todo o material que tá em cima dela começou a desprender como se fosse um azulejo velho, né? Esses são os grãos da liga que formam o metal da ponta desse bico, né? Então eu tô tendo uma espécie de erosão aqui. Provavelmente deve ter alguns outros nomes técnicos para classificação dessa avaria, né? E aí o cara tem que ser um engenheiro metalúrgico para entender o que acontece com esse injetor. E aí é o seguinte, beleza, eu tenho perda de material, eu não utilizei aqui um espectrômetro para fazer uma análise da liga para ver o que aconteceu, até porque eu tirei tudo que estava aqui, então se eu tivesse algum tipo de óxido que me remeteria, por exemplo, a uma oxidação, né, que é o produto da oxidação, da reação do metal com algum tipo de oxidante, eu não poderia dizer, porque a máquina de limpeza aqui tirou todo o material. Né? Eu também não fiz nenhum teste de metalurgia, que tem vários testes que a gente pode fazer com microscópicos eletrônicos para fazer um corte transversal aqui, dar uma olhada para ver a origem dessa trinca. Enfim, existe todo um equipamento que me permite eu tomar uma conclusão mais acertada para falar o que aconteceu com esse bico,
Mas lembrando, a gente tinha outros também que também tinham outros furos e todos trabalhavam com o mesmo combustível. Aí vamos entrar na história do combustível, lógico. Só que é um bico injetor de combustível, né? Aí o que você vai falar? A primeira coisa, Guilherme, é o combustível brasileiro. Combustível brasileiro é uma bosta. Né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Né? Isso aqui eu escuto assim de vários lugares. Esse cliente aqui, ele possui alguns carros, ok? E ele abastece no mesmo posto que diversos outros clientes com carros muito semelhantes também abastecem, não estão enfrentando esse problema, certo? E a gente pode dizer porque esse aqui é um carro, inclusive, que está bem controlado, um carro de uso do dia a dia, etc. Então, se você chegar e apontar que o culpado é o combustível sem fazer uma análise mais profunda, para mim é superficial. E também sem fazer a amostragem de todos os tanques de combustível que entraram nesse carro. Isso é uma outra amostragem que eu tenho que fazer para fazer essa investigação. Isso não é mais possível, porque o combustível foi queimado, ok? Então, se em algum momento ele abasteceu com combustível, ou durante algum período pequeno, né? Porque o posto que ele abastece, se fosse o combustível, ia ter uma fila de clientes, porque é tudo de um grupo aqui, e uma fila de clientes com o mesmo problema, tá? Então, eu não estou falando que é o combustível. Quem falou foi você. Tá bom? Não fui eu, beleza? Não acho que seja o problema aqui o combustível. Eu gostaria que um engenheiro metalúrgico, ou um cara mais versado aqui no conhecimento, desse alguns palpites através da visualização desse vídeo na TV da casa dele, né? Desse microscópio do AliExpress que eu tenho aqui, né? Sem fazer outros testes. Quais são as suposições que você traria aqui para a gente fazer os testes de fato? Enfim, relacionando aqui no final, eu acredito que não tenha sido o combustível de fato, mas uma conjunção de fatores. Inclusive, podendo estar relacionados ao processo de fabricação dos injetores, ok? Vou deixar essa dúvida para a gente esclarecer ela, tem muito chão para rodar. Não é num vídeo de YouTube que vocês vão ver isso. Aonde que eu quero chegar com isso? O bico tem que trocar. Troca um só, eu mostrei 3 com problemas. Não, troca todos, porque todos vieram do mesmo lugar, fabricados provavelmente na mesma época ou no mesmo lote, muitas vezes, e dá para traquear isso daqui hoje, com os números que estão aqui, e os números são todos iguais, tá? É tudo aqui, ó, 09, 02, 22, 09, 02, 22, 09, 02, 22, né? Enfim, então vieram do mesmo lote. Passaram com os mesmos combustíveis e alguns começaram a apresentar defeitos de origem desconhecida até o momento. Beleza? Beleza. Vamos voltar para a questão de diagnóstico. Por que quando eu inverti os injetores e depois de puxar o carro, injetor com problema, esse que eu tirei daqui, não, botei aqui, né? Eu estava aqui. Por que quando eu fiz isso aqui, o computador continuou me dizendo ainda, falha no sexto cilindro? Estou esperando você responder. Ora, mas não é o computador, o carro com processador de não sei quantos trilhões de hertz, 30 bilhões de sensores, tecnologia avançada, tal, não sei o quê. É como as coisas acontecem. É como essa central detecta as falhas, ela vinha sempre apontando para o sexto cilindro como causador da falha, inclusive no contador de falhas. Ou seja, a gente pode confiar 100% no que o scanner diz? Não. É só uma ferramenta de trabalho. Os testes que a gente faz aqui, que 99% das vezes, certo? Que a gente faz assim, são conclusivos? Também não. Mas aqui nesse caso a gente fez a inversão, tiramos os injetores como os principais suspeitos, porque na maioria das vezes você faz isso, a falha pulha de cilindro, e você e o scanner coopera, né? Mas aqui a gente foi induzido ao erro, né? E aí continuamos com todo o processo de investigação, cogitamos tirar o cabeçote do carro, mas isso sendo uma manobra extremamente desnecessária, a gente resolveu fazer tudo de volta e fazer mais testes mais profundos. E aí detectamos um simples bico injetor com problema, que hoje, basicamente, contornados os problemas que eu falei aí, qualquer um consegue diagnosticar, certo? Esse é o vídeo. É um vídeo de um bico quebrado.
toda essa volta, Guilherme, você dá toda essa volta pra falar que o injetor tava com problema. É a vida. Mas é uma Júlia. Então, quer saber? Tá com os bicos novos lá? Vamos andar. Vamos terminar esse vídeo na rua. Bora! As coisas que eu fico vendo. Mas é muito louco isso. Aí eu te pergunto, por que esse carro tem essa aura desgraçada, cara? É o que eu falei ali. Você tem um Fusca dentro da oficina, todo mundo comenta. Você tem uma Ferrari, os caras olham meio torto até, às vezes, dependendo do público, né? O Altozan tá lá, todo mundo comenta. E o Alfa, um sedã médio de... Como é que eles chamam? Compact Executive Sedan, né? Tá falando aqui de concorrente de série 3, concorrente de classe C. Tô falando de, nessa roupagem, talvez uma M3, uma C63, né? E por que esse carro chama tanta atenção? Isso é uma coisa que me intriga. Porque também eu me vejo cada vez mais favorito de Alfas Romeos. Eu até falei outro dia num podcast e falo muito durante o dia. Eu sou muito perguntado, que marca que você acha mais legal? Que marca que você escolheria? E aí eu paro pra pensar, vem a Alfa Romeo, assim, ó. Vem a Alfa. E aí você... Mas por quê? Por quê? Assunto para outro vídeo. Quando eu apresentar a Júlia, por que não? Até lá vou ter discorrido mais sobre o assunto. Quem sabe chegar em alguma conclusão. Bom, e aí vocês me perguntam, né? Ah, Guilherme! Que delícia, senhor! Que delícia de carro! E aí você me pergunta, Guilherme, a sua C63 ou a Júlia? Aí eu falo, fudeu, não sei. Tava conversando com o Arthur aqui, o Arthur chegou e mandou, não, a C63 é... Posso falar, Arthur? Pode. O que a gente conversou? Pode. Vamos deixar para outro vídeo. Conversas íntimas. É que as analogias, elas são um pouco polêmicas, né? Talvez em outro vídeo. Eu não sei, talvez... Vamos explorar o assunto, né? Aí vocês vão falar, Guilherme, a culpa é do combustível. Olha, até, que nem eu tinha falado, até onde eu sei, esse carro, o único dono, baixa quilometragem, 8.000 quilômetros, abastece só na Podium, né? No mesmo posto que um monte de outras pessoas abastecem, né? Ah, é o combustível? Não, é o álcool no combustível. Aí a gente vai ter que entrar naquela questão da eletroerosão, da corrosão galvânica, se o etanol por si só, o anidro adicionado à gasolina tem esse poder. Isso aí é um assunto para um outro vídeo, isso aqui já está terminando. Não é o assunto desse vídeo e não acho que seja o etanol anidro aqui o grande culpado. Ah, então é a Alfa Romeo. A Alfa Romeo é uma bosta de montadora, mas a Alfa Romeo não tem fábrica de bico. Quem fabricou o bico foi a Bosch, que fabrica bico para diversos outros carros. Inclusive para mim, a C63 também fabrica-se o bico na Bosch. E a minha C63, inclusive, abastece no mesmo posto, algumas vezes, né? Ou a Podium que vai nesse posto é a mesma que sai do centro de exibição que vai aqui pro posto aqui do Miltinho, aqui na Avenida Morumbi 8090. Sugiro vocês virem aqui abastecer. Melhor posto de São Paulo, diga-se de passagem, em termos falando de Podium especificamente, excelente preço. E é o posto que eu abasteço há mais de 7 anos também. Por que eu tô falando isso? E é o posto que eu abasteço há mais de 7 anos, inclusive nos casos que eu tô com amarrado no dinamômetro, fazendo leitura de potência, vendo tendência à detonação, vendo mistura. E eu nunca tive um problema relacionado ao uso de Podium nesses carros que eu preparo. Ah, Guilherme, foi então o remap, foi o remap que fez esse carro original. Ponto final, tá? A gente não fez nada ainda aqui, beleza? Então foi a oficina, assim, às vezes cansa as certezas que a gente ouve por aí, né? Essa questão do combustível, eu sei que ela vai ser polêmica, que ela vai voltar. Eu já fui em concessionário, já fui em cara de marca famosa, de carro bom,
Já mostrei alguns casos assim no celular, o cara não olhou o carro, o cara não olhou, não fez as análises que eu levantei lá na sala e fala assim, foi o combustível. Irmão, como é que você sabe que foi o combustível, sabe? Você analisou o combustível que estava no carro, no tanque e tal, não sei o quê, e eu, assim, conversa... Porque, sei lá, né? Tem certas marcas que não quebram, certo? Né? Ou, portanto, é o combustível. O carro não quebra, a não ser que... Mas, né? Enfim. Os bicos que foram postos aqui são bicos mais novos, os originais. Aliás, vale falar isso daí se você tiver uma Alfa. Uma Alfa Romeo, hoje, dentro da Vanguard, o caminho tá livre agora. Todas as dificuldades que a gente teria hoje para trabalhar com esses carros, inclusive fornecimento direto lá, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, está tudo resolvido, beleza? Então, se você tiver uma Alfa dessas mais novas, né, com essa tecnologia embarcada, SGW, etc., traz lá para a Vanguard que a gente consegue te ajudar, beleza? E se for o bico, vamos fazer questão de fazer testes repetidos e redundantes e não confiar na informação que aparece no contador de falhas do motor, que só conta falha no sexto cilindro, dependendo da gente inverter bico ou não, né? Sendo o bico a origem do problema. Não, mas espera aí, teve um bico que estava que não estava estanque, mas tinha outros bicos que também estavam com problema, né? Que a gente já viu lá aquela pequena erosão lá dentro do carro, né? E é isso. Isso é o dia a dia, senhores. Esquece esse marketing aí, tanto desta oficina, quanto desta marca, quanto que você escuta nesses grupos de WhatsApp aí que só tem entendedor de nenhuma, entendeu? Que não tá no dia a dia, nunca pegou um bico injetor na mão, entendeu? Mas tem opinião pra tudo. Esquece isso aí, senhores. O que eu gosto de mostrar desse canal, acho que eu já superei essa questão do marketing, pelo menos, e eu sou formado nesta bosta, então eu posso falar com uma certa propriedade para quem acha que argumento de autoridade é alguma validade, né? Eu já superei, graças a Deus, a parte do marketing. Graças a Deus, a minha oficina está lotada, eu tenho um monte de carro para resolver e eu não preciso ficar vendendo sonho aí para vocês, certo? Mas compre uma Alfa Giulia porque ela é um sonho, ela é maravilhosa. Vai dar trabalho? Pode dar um pouquinho de trabalho, mas é aquela coisa, eu avalio os homens pela quantidade de responsabilidades que eles conseguem levar nas costas. E levar uma Alfa Romeo nas costas é coisa para entusiasta, certo? Coisa pra... Aí, é isso. É isso. Não falha mais, graças a Deus. Resolvido. Pensa no carro que... Puta que pariu. O negócio foi... Quando sai da linha da lógica, assim, ó, e ele te engana, assim, ó, o resultado dos laudos, das informações que chegam a você, elas não fazem sentido, aí que o negócio começa. No final, era só um bico. Mas faz parte, fomos induzidos pela eletrônica ao erro aqui. Acho que esse carro merece talvez um outro vídeo pra gente falar sobre potenciais de exploração aqui desse motor, de potência, talvez. Acho que merece um outro vídeo só pra gente falar um pouco da história da Alfa, da Giulia, da Quadrifoglio, sei lá, tem tantas coisas legais pra falar, né? Outra coisa também que vale falar, né? Os indícios estão aí, né? Então, se você tiver a lógica de funcionamento do negócio, você consegue, assim, só pela sintoma, saber em que área do carro tá. Por que esse carro tem dois sistemas de injeção? Geralmente a gente tem o sistema de injeção direta injetando nas baixas de baixa carga, né? Agora, por exemplo. Inclusive dá até para ouvir os tec-tec-tec dos bicos de injeção direta, os pulsos, né? E a transição, quando a gente está entrando no motor com um pouquinho mais de carga, e quando ele baixa de injeção direta e entra de indireta, né? Ou de porta para... Às vezes eu falo direta e indireta, no vídeo não dá para entender o que eu falei, né? Então injeção de porta, né? E a parte de injeção de porta entra em alta por dois motivos. Número 1, a tendência à detonação, ou LSPI, ou Low Spark Preignition, ou a tendência à detonação
em baixas velocidades, que é uma consequência do sistema de injeção direta em alta carga, né? Quando você troca o injeção por injeção de porta, a atomização do combustível, temperaturas são menores, né? Porque já entra o combustível ali, já entra aquela massa, inclusive se a mistura estiver um pouquinho mais rica, e ela já trabalha na temperatura. Quando ela está entrando pela válvula de admissão, tem mais tempo dentro da câmara, né? Ao contrário de quando a gente tem só a injeção direta, que ela é injetada quase no momento da queima, né? Então tem isso. E lembra, esse carro só falhava em carga. Por isso que a primeira coisa que você tem que testar, quando o carro falha em carga, em alta, tá não sei o quê, se você está com dúvida de injetor, é o injetor de injeção indireta, né? Porque é onde ele está funcionando. Então assim, os indícios estão aí, basta você entender o funcionamento e interpretar. Eu já falei dessa parte de inversão de injeção direta e indireta nos vídeos super antigos aqui no canal, quando eu estava mostrando o EA888. Inclusive eu mostrei a tabela de injeção do carro por carga e rotação de motor, e na fase que aí se você tem o switch, né? É aquelas coisas, né? Às vezes o negócio tá no sono, é que nem o Dr. House, né? Chega no final do episódio, puta, era uma gripe que o cara tinha, era uma coisa que não tinha nada a ver com a doença. O cara toma essa pílula aqui e você sarou. Foi aqui, isso aqui. Faz parte. E também eu preciso lembrar dos senhores entusiastas que olham para essa Alfa, assim como eu, né? Com amor, a paixão ao automobilismo, que nós vamos ter 6 horas de São Paulo. Vão ser nos dias 11, 12 e 13 de julho. E vocês estão vendo aí na tela agora um QR Code para você garantir o teu ingresso, para você ver a categoria, uma das mais antigas do automobilismo. Os mesmos carros que correm em Le Mans vão correr ali em Interlagos de novo. Então, se você é entusiasta automotivo, você tem um compromisso para ir lá, assistir ao espetáculo, vai ter shows também. E eu vou estar lá para gravar um pouco de conteúdo para vocês ali dos bastidores. E a gente também vai sortear alguns ingressos no nosso Instagram. Então entra lá no nosso Instagram, Vanguard Performance, o link tá aí, mas se você não quiser depender da sorte, você garante agora os teus ingressos e eu te falo que eles acabam antes, tá? Então entra aí no QR Code e já garante o teu lugar lá para assistir uma das etapas da VEC com os carros de Le Mans em São Paulo. É isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Casou até o tempo, você viu? Passei na hora.